Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Qualquer hora é hora de estudar. Conhecimento nunca é demais. Olha só, galera, hoje nós vamos rever textos narrativos, vamos mexer com narração. Por quê? Muita gente fala assim, poxa, mas olha só, eu estou encaminhando para o Enem, estou me preparando para o Enem. Por que eu tenho que ficar escrevendo só dissertação argumentativa e ainda assim ter aula de narração? Narração é coisa do passado, é do fundamental, é material do primeiro ano que está fazendo a revisão do fundamental, 2. Olha, para ser muito direta, você que está hoje, primeiro, segundo, terceiro ano, você precisa ter o conhecimento da narração. Porque quando você vai para a prova do Enem, o que acontece? Os textos que lá estão para que você faça a interpretação e chegue à resposta, em sua maioria são textos narrativos. Portanto, há alunos que falam assim, por que tenho que ver tudo de novo? Para não cair no esquecimento. Mas eu já vi tantas vezes. Mas você está vendo muito mais dissertação argumentativa para escrita. Então, todos os textos narrativos são necessários ter revisões, motivo. Ele cai no esquecimento. De tanto estar você focado em ver, escrever dissertação, você acaba esquecendo a narração. Por esse motivo, nossa aula hoje será de narração. Precisamos estar sempre fazendo umas idas e vindas na narração para que ela não caia no esquecimento. Você não pode errar nunca uma questão de narração. Você tem a necessidade de saber sempre um texto narrativo. Então, veja só. O texto narrativo, a narração, eu tenho a descrição. O que é um texto descritivo? É o ato de descrever. Você sai detalhando, você começa a detalhar. E você tem isso em vários textos. Você tem isso em conto, você tem isso em novelas, você tem isto em fábula, você tem isto em diversas histórias. Por quê? Nestas histórias narrativas, há necessidade de você identificar o espaço e eu coloco até assim, e se fazer uma personagem ali. Porque quando você vive personagem, torna-se mais fácil a sua interpretação. Então, veja, a descrição, ela aparece sempre, muitas vezes, na introdução do espaço, para que você tenha ideia do espaço onde acontece o texto narrativo, quando acontece, para que você tenha ideia de como tudo poderá seguir e por quê. Qual é a ordem cronológica? Olhe o meu tempo, porque o texto narrativo ele segue a ordem cronológica, certo? Então, veja, geralmente está sempre presente na introdução de um texto narrativo, aquele que você conta uma história, aquele que você conta algo. Aí, vamos lá. Se aparece um novo personagem mais à frente, esse personagem não tem a necessidade de estar todos os personagens, todos eles, sem exceção, haver lá no início da introdução, o quê? Uma descrição de todos eles. Eles serão descritos de acordo com a entrada deles no texto, certo? Então, eu tenho a descrição, como eu coloquei, do espaço onde acontece, para que você saiba onde está acontecendo aquela história. É numa floresta, é numa praia, é em uma casa, ela é uma assombrada. Que tipo de texto ele é? Porque, veja, o texto narrativo tem diversos, certo? Então, agora eu passei pela descrição. Agora, quando eu penso em texto narrativo, eu penso, como eu coloquei, conto, fábula, novela, romance, tem narrativas de terror, tem narrativa policial, tem narrativa de suspense. Então, você tem diversos tipos de textos narrativos. A narrativa policial, você deve lembrar que nela você tem sempre
3 personagens que obrigatoriamente devem estar presentes nessa narrativa. Por quê? Porque eu tenho que ter alguém que morreu, na policial, tá? Eu tenho que ter alguém que morreu, eu preciso de um Sherlock Holmes, vamos dizer assim. Eu preciso de alguém que vai investigar, eu preciso de um detetive, um policial que seja, para investigar o caso, certo? Pelo menos esses 2 aí eu tenho que ter. A vítima, né? Quem vai investigar, eu preciso sempre. Esses 2 eu tenho que ter sempre, correto? Aí vamos lá. Quando eu penso numa narrativa de terror, filmes de terror, você tem aqueles momentos, você pode perceber também que tanto na narrativa policial, a narrativa de aventura também, tem a narrativa de aventura, né? O que impera, principalmente se você vai para um filme, a música, ela toca muito mais e ela faz o papel de muitas falas, certo? O suspense também tem o mesmo, a narrativa de terror, você também tem o suspense, você costuma, dependendo de qual venha a ser, tem um detetive. Uma narrativa que costuma ter terror, ter suspense, por exemplo, que eu gosto, embora seja muito antiga, mas ainda existe, é o Scooby-Doo. Scooby-Doo tem o fantasma, ou fantasmas, o Scooby-Doo tem a Velma junto com os colegas, né, com o Salsicha, o próprio Scooby, né, então eles ficam ali buscando encontrar os culpados, certo? Tem o suspense, que cada vez que eles encontram uma pista, algo acontece. Então veja, tem tudo isso, tem muito envolvido em narração, certo? Então veja, em narração eu tenho a introdução com a descrição para que eu tenha uma ideia. Que caso vai ser resolvido? Qual é o monstro que está ali presente? É um Frankenstein? É um Drácula? Eu preciso saber também qual é a cronologia, como cada quadro vai aparecer, cada atitude vai acontecer dentro do meu texto, o que acontecerá, certo, no texto. Então, você precisa fazer a leitura e a interpretação do seu texto. O que jamais você pode fazer é fazer uma leitura e achar que o autor pensou que algo poderia ser de determinada maneira. Não, isso você não pode nunca. Você precisa sempre pensar o que o autor escreveu. Você não pode, não, mas eu pensei que o autor podia pensar, não. A partir do momento que você pensar no podia pensar, ou ele poderia ter pensado, certo? Você estará alterando a ideia do autor. Então, tome cuidado. A interpretação de um texto narrativo, ele está direto ali, naquele texto, certo? A narração, ela é assim. Eu também tenho que estar ligado ao texto expositivo. O que é um texto expositivo? O texto expositivo, ele já diz por si só. É aquele pronto, você só vai expor, vai somente apresentar. É aquele que, por exemplo, se eu estou dando aula e tenho uma apostila, a apostila, ela tem um texto igual para todos os professores, de acordo com as suas disciplinas, correto? Então, veja, a exposição dos assuntos, das letras, dos textos figurados, não vamos colocar assim, figurados não, vamos corrigir, textos com a linguagem híbrida, por exemplo, que é aquela linguagem que você possui imagem e que você possui escrita, certo? Vamos relembrar algumas linguagens, né? Eu tenho a linguagem verbal, a linguagem verbal é a minha linguagem escrita, correto? Então, você tem que estar sempre atento. Aí, por exemplo, em aula, às vezes eu coloco uma imagem. No que eu coloco uma imagem, o aluno pergunta assim, cadê o texto? Eu também tenho a linguagem não verbal. Uma imagem, ela pode falar bastante. Por exemplo, se, de repente, você está passando em uma loja e encontra uma blusa como esta. E nesta blusa tem um uniforme, está aqui dizendo, né? IGV, certo? A partir do momento que está lá o uniforme IGV
Instituto Genária Viana, o que acontece? Isto irá remeter você a lembrar do colégio onde você estuda, ou que alguém contou para você que é um colégio muito bom, que trabalha com material SAS, com material forte e que tem muito material de produção textual. O que seja, qualquer que seja, você tem a referência do Colégio Instituto Genária Viana, que fica em Guaba Grande, região dos Lagos, certo? Então veja, é uma linguagem não verbal. Quando você pensa em expositivo, quando você pensa numa imagem ali, uma Coca-Cola, tem lá o desenho dela, né? Então, o que você imagina? Olha, refrescância. Ou se você não gosta de refrigerante ou não bebe refrigerante, tem lá no cantinho um suco Aurora de uva, ó, delícia, né? Aí você vai imaginar, oh, que delícia, com um pouquinho de gelo, fica muito gostoso. Então, veja, água, um calor, água, você vê lá a imagem de uma garrafa d'água. Então, veja, você tem a imagem não verbal, certo? Caberá você interpretá-la. Aí, veja só, argumentativo. Quando eu penso num texto narrativo argumentativo, eu penso no artigo de opinião, por exemplo. O artigo de opinião é um texto que é muito trabalhado também nas revistas, nos jornais, certo? Onde o jornalista ele coloca o seu ponto de vista sobre determinado assunto, correto? Então veja, se eu estou falando da sociedade, porque geralmente artigo de opinião, se está em jornal, se está em revista, ele é voltado à sociedade. Então, se eu estou voltado à sociedade, o que vai acontecer? Eu vou trabalhar aquilo que está acontecendo, que é visível, e o jornalista irá colocar a sua opinião naquele texto, correto? Falava sempre com vocês em sala de aula sobre o Jabor, né? Ele sempre fazia umas... Eu não tenho mais assistido, tá, galera? Então, tinha um momento do texto, do último jornal da Rede Globo, 11 horas, 11h30, meia-noite, sem horário exato, e lá ele colocava determinado assunto que estava acontecendo e que era momento e o que ele pensava. Não induzindo você a pensar igual, mas colocando os seus pontos de vista sobre o assunto lá apresentado. Então eu tenho o artigo de opinião, ele é um destes textos argumentativos. Eu tenho crônicas. Olha, dentro dos textos narrativos, eu não escrevi, mas eu tenho as crônicas, eu estou fazendo um resumão, correto? Então, eu tenho as crônicas, eu tenho a crônica literária, eu tenho a crônica humorística, eu tenho a crônica, ela está sempre com uma linguagem simples, ela tem uma linguagem de fácil entendimento, ela fala sobre o cotidiano, seja da sociedade, seja de uma pessoa, é fato voltado à pessoa, e tem diversos tipos de crônica. Eu também tenho a crônica argumentativa, eu tenho a crônica lírica, tem diversos tipos de crônica. E vocês precisam ter esse conhecimento para poder fazer o quê? A interpretação da crônica, para que mais tarde você não caia no erro de, eu achei que, não, você não achou que, você irá ler, você irá lembrar das aulas, você irá lembrar que você obrigatoriamente, mesmo trabalhando dissertação, você precisa da narração. A prova de redação, ela é dissertação argumentativa. Ponto. Inevitável. Isto para o Enem, correto? Porém, a prova de língua portuguesa, que é a matéria onde está embutida a redação, ela tem interpretação. Literatura, ela tem interpretação. A gramática, ela deve ser interpretada. Quanto maior for o seu conhecimento com relação aos tipos de textos, maior será a sua facilidade na execução final, certo? Coloquei aqui também o texto injuntivo. O que é um texto injuntivo? Texto injuntivo é aquele texto que também falam por injunção, correto? Esse é aquele texto onde impera o quê? O verbo conjugado no modo imperativo. Ele está presente nas publicidades, certo? Faz parte da linguagem publicitária. Ele está presente no imperativo porque ele tem que induzir você a algo. Caberá a você interpretar se deverá ser induzido ou não.
Ele está também presente o que eu gosto de fazer, né? Receitas. As receitas, elas possuem bastante verbos no modo imperativo. Ele vai dizendo passo a passo quais são os ingredientes e agora modo de fazer. Lá vamos nós dizendo como deverá ser feito, misture, faça, acrescente. Ele lhe dá ordem e você as segue para que aquilo que você esteja lá fazendo saia perfeito, correto? Outro, bula do remédio também é um texto injuntivo. Outro, deixa eu ver, manual de instruções, outro texto injuntivo. Ele vai dizendo passo a passo como você deve utilizar o equipamento ou qualquer que seja aquilo o que você tenha em mãos, como utilizar. Agora tem um que com essa pandemia, eu não nego, eu tenho usado bastante. E também fala de forma, quando eu vou fazendo, tem lá de forma, eu ouvi bastante o verbo imperativo, que é o tutorial. Quando você não sabe mexer em determinados programas, lá na internet, ou você quer aprender, você quer adquirir maior conhecimento sobre, o que você faz? Você vai buscar. Isso é aquele que não espera muito, mas que quer aprender. Você vai mexer onde? Vai mexer no tutorial, vai buscar um tutorial. No que você busca um tutorial, ele vai lhe dizer o passo a passo de como você deverá utilizar determinado aplicativo ou determinado aparelho para você poder criar algo. Você quer fazer o quê? Uma edição de vídeos? Qual o melhor? Ele vai te dizendo como você deverá proceder o passo a passo para aquilo que você pretende como êxito final seu, correto? Eu quero cortar vídeos, eu quero fazer, eu quero colocar intro, eu quero dar tchau. Qualquer que seja, você vai buscar um tutorial. O aplicativo está lá, mas você não sabe. E as aulas, se você não sabe também, internet é maravilhosa, né? Uma senhora biblioteca, ela vai lhe ensinar direitinho como fazer, certo? Então eu tenho texto por injunção, que também é chamado de texto injuntivo. Aí eu também tenho que lembrar do foco narrativo, que está ligado aos meus tipos de narradores. Por quê? Porque eu irei ver textos em primeira e terceira pessoa. Dependerá de quem é o meu narrador, principalmente. Se eu tenho um narrador personagem, é como eu sempre coloco, né? Muitos colocam que somente ele é de primeira pessoa. Eu não coloco assim. Por quê? Porque se eu estou contando algo, por exemplo, agora estou dando aula. Vez ou outra, vocês devem estar percebendo que eu estou olhando naquela direção ali. Por quê? Porque naquela direção eu tenho a minha aluna, né? Tem minhas estudantes de 4 patas que estão ali de vez em quando brincando. Então eu fico com receio de que me atrapalhem. Se acaso algo aconteça, eu estou de olho para lá também. Então veja, eu estou dando a minha aula, mas no entanto, o que acontece, eu também estou olhando o que está acontecendo à minha volta. Se minhas estudantes, assíduas demais, estão aqui atentas e, ora, uma quer o espaço da outra, eu fico, caramba, não vai dar certo, eu vou ter que parar a aula. Aí eu volto para cá, ok? Ficou tudo ok? Volto para cá. Então, eu fico atenta. Então, as coisas, palavras que eu não gosto, nem coisa, nem negócio, porque cai como gíria, né? Vocês devem lembrar. Embora o texto narrativo lhe permita a você, dependendo do público-alvo, uma linguagem mais simples, correto? E dependendo do assunto também. Então, veja, quando eu estou contando algo e eu faço parte, eu sou a pessoa aqui, eu sou uma narradora, personagem, eu estou contando algo que está acontecendo comigo ou que aconteceu onde eu estava. Mas veja, se eu estou contando algo onde eu estava, algo aconteceu à minha volta. Então, eu estou falando de algo que eu vi, eu estava presente, eu vi. Como estou contando a vocês, às vezes eu olho para lá, porque ali eu tenho as minhas estudantes 4 patas que são muito assíduas, mas elas brigam às vezes pelo espaço. Então veja bem o que acontece.
eu tenho que contar a vocês, a aula acontece, mas o mundo não para a minha aula. A aula acontece, mas tudo à minha volta continua. Então, quando eu conto uma história, se eu vou a uma festa, eu vou à festa. A festa não está acontecendo aqui, eu estou indo. A festa, acontecerá muito poderá acontecer nessa festa. Muitos encontros, desencontros, muitas brincadeiras, mas isto não significa que só acontecerá comigo. Então eu tenho que saber interpretar dentro de um texto narrativo quando acontece comigo, quando eu estou participando literalmente, agindo ou estou no grupo naquele momento onde algo acontece. Por quê? Porque pode sim eu contar algo que eu assisti. Se eu assistir, não aconteceu comigo, mas eu assisti. Então, situações diversas acontecem à volta do personagem, narrador-personagem, correto? Já o narrador-observador, ele não participa da história. Então, a propósito, primeira pessoa, tá? O narrador-personagem, ele vem aqui, ó, primeira pessoa. Ele está aqui, que também pode estar na terceira, correto? O narrador-observador, ele está na terceira pessoa, seja singular ou plural. Ele vai contar somente aquilo que está visível aos olhos. Cabe a você, na hora da leitura do seu texto narrativo, interpretar corretamente, ok? Onisciente. Galera, onisciente é com SC, tá? Tem uma galera que ainda escreve esquece o S. Tem o C, tá? Onisciente também está na terceira pessoa. Só que o onisciente, ele é aquele que conta aquilo que é visível e não é visível aos olhos. Por exemplo, o estado de uma pessoa. Vai falar da parte psicológica daquela pessoa. Como é que ela vai colocar isto? Ela não conhece. Não é visível. Como você conta algo que não vê? Se você vai falar de uma casa mal assombrada, como você sabe que ela é mal assombrada? E você vai detalhar, não, porque de repente, enquanto a aula acontecia, havia um fantasma do outro lado só esperando a aula terminar. Ué, como é que você sabe que tem um fantasma ali do outro lado e que está só aguardando o término da aula? Só quem poderá lhe responder isso será o narrador onisciente, porque isso não é visível aos olhos, certo? Então veja, gente, há alunos que colocam assim, poxa, mas que chato, tem que fazer isso sempre, tem que olhar a narração. Claro que tem, porque quando você estiver fazendo a interpretação do seu texto literário, ano passado caiu bastante literatura, fiquem atentos às figuras de linguagem também, tá? Cuidado, atenção. E vocês, quanto mais vocês souberem dos textos narrativos e identificarem o texto narrativo, o foco narrativo, os tipos de narradores e os tipos de texto, mais fácil será. Porque eu tenho o jornal, eu não coloquei no quadro, mas tem o jornal, que ele é objetivo, ele é direto, correto? Eu tenho crônica, que eu não coloquei no quadro, que tem uma linguagem mais fácil, que é voltada mais para o cotidiano, mas tem diversos tipos de crônica. Eu tenho o expositivo, eu tenho novela, eu tenho fábula, eu tenho romance, eu tenho contos, tem diversos tipos narrativos e você precisa identificar. Eu tenho editorial, eu falei na sala, artigo de opinião. Eu tenho vários assuntos que cairão para você, apresentará a você um texto na prova e terão todos os títulos que vocês estão estudando. Ou já estudaram no primeiro ano também, ou verão um pouquinho mais no terceiro, com revisões, e que continuarão blues, e que continuarão a ver este ano ainda. Nós temos no material, acho que é no livro 5, narração de novo. Então, veja, já estou fazendo a revisão rápida com vocês. Então, veja só. Vocês precisam estar com a matéria de narração em dia, porque é matéria da prova do Enem. Quanto mais você conhecer, identificar os tipos de textos narrativos,
melhor será o seu êxito em língua portuguesa. Galera, espero que tenham gostado dessa revisão. É uma revisão que não pode ser esquecida. E no livro 5, sim, se eu não me engano, tem no primeiro capítulo do livro 5. Vamos ficar atentos. Lá eu reviso de novo. Só que de uma forma um pouquinho diferente. Ou então vamos ver o que vai acontecer lá. Sempre tem novidades, né? E revisão sempre é bem-vinda. Assim não cai no esquecimento. Espero que tenha gostado da aula de hoje. Até a próxima!